Começa aqui mais um vídeo da série Jogos Memoráveis. E não poderia faltar uma partida de futebol que se tornou épica pelos fatos ocorridos e jamais se repetirá. Se tornou conhecida como a Batalha dos Aflitos. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E aproveito para te convidar a participar da live do canal Pauta de Boteco, com um bate-papo descontraído sobre futebol. Todas as sextas-feiras, às 4 da tarde no YouTube, no canal Pauta de Boteco. E como eu disse, hoje vou falar sobre um jogo que ainda está na cabeça de muitos torcedores gremistas. E por que não? Também no pensamento de muitos torcedores do Náutico. A Batalha dos Aflitos, uma referência ao nome do estádio, e principalmente pelas suas circunstâncias. Um time com 7 jogadores em campo, um pênalti contra, e ainda no contra-ataque consegue marcar um gol e vencer a partida. Fique atento no vídeo, assista até o final que a história vai começar. O ano era 2005, o Grêmio havia caído para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2004 e levou com ele o seu favoritismo para voltar à Série A. Afinal de contas, já havia sido 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Libertadores e uma conquista do Mundial. Mas as coisas não foram fáceis para o time gaúcho. No decorrer da competição, o torcedor gremista viu o time se aproximar da zona de rebaixamento para a Série C. E depois teve uma grande melhora e passou a lutar pela ponta da tabela. Lembro que naquele ano, 2005, a Série B não tinha ainda o regulamento de pontos corridos. A competição contava com 24 equipes, que jogaram apenas um turno para se conhecer os 8 melhores para o primeiro quadrangular com 2 grupos. E depois, os 2 primeiros de cada grupo se classificaria para o quadrangular final, sendo que os 2 primeiros colocados subiriam para a primeira divisão. Se classificaram para o quadrangular final Grêmio, Portuguesa, Santa Cruz e Náutico. Na última rodada deste quadrangular final, as 4 equipes tinham chance de subir para a Série A. Somente os 2 primeiros garantiriam a vaga. O Grêmio, precisando apenas de um ponto para subir, travou o duelo contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife. Era o último jogo, e aqui posso dizer, além de um jogo memorável, foi um quadrangular memorável, nunca visto antes. Vamos para as escalações. O Náutico entrou em campo com Rodolfo, goleiro. Na defesa, Bruno Carvalho, depois entrou Miltinho, Tuca, Batata e Ademar. No meio campo, Toso, depois entrou Betinho, Cleison, David, depois entrou Romualdo e Danilo. No ataque, Paulo Matos e Cook. À época, o treinador era Roberto Cavalo. Já o Grêmio entrou em campo com Galato no gol. Na defesa, Patrício, Pereira, Domingos e Scalona. No meio de campo, Nunes, Sandro, Marcelo e Marcel. Depois entrou Anderson. No ataque, Lipatim. Depois entrou Marcelo Oliveira e Ricardinho, e deu lugar para Lucas. O técnico era Mano Menezes. O árbitro daquela partida foi Djalma Beltrame. A partida começou truncada, com muitas faltas. Aos poucos, os times foram se soltando em campo, procurando o ataque e chegando ao gol adversário. A história começava a se desenhar. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o árbitro marca pênalti a favor do Náutico. Mas o futebol é um esporte imprevisível. O lateral direito Bruno Carvalho chuta na trave. A alegria do tricolor gaúcho e tristeza dos torcedores do Timbu. O primeiro tempo fica no 0 a 0 e com um jogo com muitas oportunidades de gols para ambos os lados. Mas veio o segundo tempo, onde tudo estava reservado, onde tudo aconteceria. Na volta do intervalo, Mano Menezes promove 2 alterações no elenco. Entram Lucas e Anderson, ambos com apenas 17 anos cada. E Anderson, que vinha fazendo um bom campeonato, vai ficar marcado nessa história. O 0 a 0 persistia em acontecer. O Grêmio garantindo a sua volta à elite do futebol nacional, enquanto que o Santa Cruz, no outro jogo, vencia a Portuguesa por 2 a 1. Estava garantido também sua vaga.
Ao Náutico restava a vitória. O time gaúcho perde um jogador. O lateral esquerdo Escalona é expulso por interceptar uma bola com a mão durante um contra-ataque do Náutico. Mas, aos 32 minutos do segundo tempo, o goleiro Galato, do Grêmio, comete um pênalti no atacante Miltinho, mas o árbitro Djalma Beltrame não marca. Muita reclamação dos jogadores do Timbu. E o jogo prossegue. E 3 minutos depois, aos 35, Beltrame marca um pênalti duvidoso para os donos da casa. A bola bate no cotovelo do Patrício, que estava com o braço junto ao corpo. Muita reclamação. O gramado é invadido pelos reservas das duas equipes, por diretores gremistas, por policiais para a segurança ao trio de arbitragem, por repórteres e cinegrafista. Foram 25 minutos de bola parada. E nesse tempo, Beltrame expulsa 3 jogadores do Grêmio: Patrício, Nunes e Domingos. Com isso, o Grêmio fica com 7 jogadores em campo. Imagina, 7 jogadores em campo contra 11. Um pênalti contra, faltando 10 minutos para acabar a partida. Tudo pode acontecer. Tudo é possível. É por isso que o futebol é um esporte apaixonante, imponderável. Traz surpresas e alegrias para um lado e tristeza para o outro, quando menos se espera. E foi o que aconteceu. E na cobrança de pênalti do Náutico, depois de resolvida a confusão, o lateral esquerdo Ademar assumiu a cobrança. A bola foi no canto esquerdo de Galato, que saltou e fez a defesa. A partida continuava no 0-0. E começa aí a crueldade do futebol. Era hora de marcar, vencer a partida. Com 4 jogadores a mais em campo, não fez. O Náutico foi penalizado. Na sequência, no contra-ataque com o garoto Anderson, o zagueiro Batata, do Náutico, parou o lance com falta e foi expulso. O Grêmio cobra rápido e Anderson se livra de 2 marcadores. E na saída do goleiro Rodolfo, toca para o fundo das redes. Grêmio 1-0. Era o gol da vitória do Grêmio, da redenção, da magia do futebol. Grêmio 1, Náutico 0. O time gaúcho voltou à Série A, num roteiro jamais imaginado para ser escrito. Uma obra de ficção. A Batalha dos Aflitos, tão sensacional, memorável, virou documentário. Um fato raro no futebol. Grêmio 1, Náutico 0. Um jogo memorável. Um jogo que entrou para a história. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.